Esse livro foi fundamental na minha vida de convertido. O que essa obra faz, ela nos dá uma consciência maior dos sacramentos. Ela me ajuda a melhor viver os sacramentos, a melhor praticar a fé católica. No próximo podcast, a gente, quando bater tal meta, eu conto a história da vez que eu fui preso por no terrorismo. Vaticano. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Minha Biblioteca Católica. Nós nomeamos o nosso podcast como Tertúlia, então é um grande prazer estar aqui na nossa primeira tertúlia para conversarmos aqui e eu vou apresentar os convidados aqui um por um. Primeiro, nosso grande Júnior Volcan, que é nosso gerente de produto da Minha Biblioteca Católica, graduado em filosofia, professor e pesquisador independente. Grande prazer ter você aqui, Júnior. Isso aí, cara, tamo junto. Meu currículo é só isso aí mesmo, perto do Marcos. Não é nada. Não, perto do Marcos ninguém se compara. E o Júnior se auto-intitula bom jogador de futebol. Há dúvidas? No caso, eu sou de bala asmático, como eu costumo falar. Aqui do meu lado temos Edmilson Cruz, mestre em História, especializado na área de História da Igreja, professor e publisher do nosso guia de leitura aqui da Minha Biblioteca Católica. Edmilson, que também se auto-intitula Edgol, não sei porquê. Isso aí é só brincadeira, é só zoeira, né? Bom, à minha frente aqui, e eu vou pedir que vocês guardem 5 minutos do vídeo para a apresentação do grande Marcos Boeira, professor de Lógica e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre pela USP, Universidade de São Paulo, Visiting Scholar na Pontifícia Università Gregoriana, em Roma, onde cursou o pós-doutorado em filosofia, investigando uma variedade de manuscritos de lógica e dialética constantes nos arquivos da Biblioteca Vaticana e no Arquivo Histórico da Pontifícia Università Gregoriana. Líder junto ao CNPq do Núcleo de Pesquisa da URGS em Lógica, Deôntica, Linguagem e Direito, e autor dos livros Modalidade e Probabilismo, Temas de Lógica Deôntica e Filosofia do Direito e a Escola de Salamanca. Respirando agora, seja muito bem-vindo, professor Marcos Boeira. Uma alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que o nosso podcast vai ser muito divertido, muito bacana, um papo muito legal e muito agradável. E eu Uma alegria. Muito obrigado por estar aqui. A gente fica muito feliz de ter você como nosso primeiro convidado do podcast. E eu sou o Elton Luiz, eu sou o gerente de comunicação da Minha Biblioteca Católica, agora sim. E estou aqui tendo a grande honra de estar ao lado desses 3 caras. Muito obrigado por todos aí. Obrigado, professor, pelo sendo nosso convidado especial aí pela primeira vez. E para começar aqui a nossa conversa, a primeira coisa, nós estamos no mês de dezembro aqui, quando estamos gravando, lançamento do nosso livro, vou pegar ele aqui para mostrar, ó. Jesus de Nazaré, a trilogia de Bento XVI aqui, reunida em um volume único. Vai ser o nosso tema central aqui do nosso podcast, junto com, e eu acho que vai ficar meio desorganizado ali agora, daqui a pouco eu dou uma organizadinha aqui, junto com o nosso guia. Nós temos então, pela primeira vez no nosso box da MBC, o guia de leitura, e dessa vez se chama O Redentor da História. Então o guia ele traz uma série de materiais complementares à obra principal. Ele traz a história de Bento XVI, nesse caso aqui, fala um pouco sobre o contexto histórico de Jesus Cristo, e nós vamos utilizar o guia aqui como um guia para a nossa conversa. Inclusive, fica aqui o nosso convite a todos os que estão assistindo. Se você é assinante da Minha Biblioteca Católica, pega o guia, leva ele para uma roda de conversa, comece a falar com seus amigos, mostre, apresente o guia para as pessoas. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito, não só na leitura, mas também em debater o assunto relacionado ao livro principal. Bom, dito tudo isso, eu já queria começar aqui. Professor Marcos Boeira, eu já sei que você morou na Itália, te conheci quando você estava lá, fez uma série de pesquisas em Roma, no Vaticano. Queria começar perguntando sobre essa parte da sua vida, né, que muitos manuscritos, você estava contando aqui agora há pouco, de alguns que encontrou, para a gente entrar propriamente em falar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Conta um pouquinho aí dessas suas pesquisas, dos manuscritos, de como foi até agora. Beleza, vamos lá então. Bom, em primeiro lugar é que sobre esse assunto paira uma série de dúvidas, né, de pontos de interrogação, porque boa parte dos manuscritos, que claramente são objetos de pesquisas e também transitam
no mundo acadêmico, dão provas e testemunhos, né, que, por sua vez, repercutem na autenticidade de muitas ciências. Tá? Por exemplo, a ciência histórica, que depende de boa parte desses manuscritos, encontra neles fontes primárias para assumir certas posições quanto à interpretação adequada de certos fatos. Tá? Então, isso para a ciência histórica é fundamental. E também para uma variedade de outras ciências. Tá? Então, esse trabalho de pesquisa com manuscritos é um trabalho, primeiro, que busca a autenticidade de certas afirmações históricas dentro de um campo científico específico. E dois, é um trabalho que, apesar da dificuldade extrema que ele traz, porque você precisa de um domínio da língua, você precisa de um domínio de certas técnicas de paleografia, você precisa de certas técnicas necessárias para lidar com as desinências gráficas presentes no manuscrito, né, e também no material que no qual o manuscrito está, digamos, impresso. Então, tudo isso te traz certas exigências. Né? De minha parte, eu confesso que o trabalho com manuscrito não é algo antigo na minha vida de pesquisador, é algo relativamente novo. Tá? Eu já trabalhei um tanto como tradutor, embora não seja exatamente um tradutor, já trabalhei com coordenação editorial de traduções, né? E também com textos antigos, tenho já uma certa experiência nisso, de muitos anos, mais de uma década, mas o trabalho com manuscritos é algo relativamente novo na minha vida. Tá? Então, por conta dos meus estudos dirigidos à escolástica colonial ibero-americana, né, a produção do período, ou a produção de obras e textos de lógica e dialética no século XVI e, sobretudo, no século XVII, eu percebi que há algumas bibliotecas espalhadas no mundo que contêm uma boa sorta desses manuscritos. Por exemplo, a biblioteca da Universidade Nacional de França, da França, né? A biblioteca que situada em Paris, né? Acumula uma boa parte desses manuscritos. A Torre do Tombo em Portugal, a Universidade de Salamanca, são muitos os lugares onde nós encontramos um acervo considerável de manuscritos dessas áreas. Mas é claro que os dois lugares onde você encontra não só um acesso a boa parte desses manuscritos, mas também a certas obras publicadas originalmente, é a Biblioteca Vaticana. Né? E como no período em que eu estava em Roma, né, cursando o pós-doutorado e na qualidade de visiting scholar, né, lá na Pontifícia Universidade Gregoriana, o meu foco de pesquisa era o estudo de um escolástico peruano do século XVII, chamado Diego de Avendaño, eu não tinha outra alternativa senão trabalhar quase diuturnamente em 3 bibliotecas. Né? Primeiro, a Biblioteca Vaticana, onde você encontra ali a primeira edição do tratado desse autor, né? O Thesaurus Indicus, uma edição de 1675, né? E também todos os manuscritos que davam, àquele momento, do meu ponto de vista de pesquisador, davam testemunho e prova daquilo que eu gostaria de demonstrar na pesquisa, né? Que era a presença de uma lógica formal demonstrativa voltada para lidar com opiniões prováveis. Né? Porque o tema do probabilismo, da opinião provável, sempre foi um tema usual dentro da teologia moral. Né? Ou seja, os sacerdotes do período divergiam sobre qual deveria ser a teoria voltada para justificar a posição de um sacerdote relativamente ao sacramento da penitência, né, deveria ser afirmada como a teoria padrão. Se uma teoria da opinião provável, se uma teoria da opinião mais provável, se uma teoria da certeza definitiva, ou se, por outro lado, uma teoria do relativismo total. Né? Cada um faz por si e não há um padrão objetivo. Os papas do período se posicionaram a respeito e a literatura teológica abundou nesse período sobre esse tema do probabilismo. Né?
alguns autores mais conhecidos, né, como Johannes Caramuelis, como o próprio Diego de Avendanho, né, e também, de maneira mais, eu diria, mais clara e mais conhecida até, o grande Santo Alfonso Maria de Ligório, né, que tem um tratado específico sobre esse assunto, trazem respostas e ilações a respeito desse tema. Tá? Certas posições pontifícias também foram veiculadas nesse período. Só que existe um outro olhar sobre esse problema, que é um olhar da dialética, que não é um olhar da teologia moral, mas é um olhar que perscruta a estatura racional da opinião provável e dos seus graus de certeza ou de probabilidade. E o que eu procurei investigar, então? Como os manuscritos do período, dos alunos do Colégio Romano da Companhia de Jesus, que foi o colégio da Companhia de Jesus mais importante na sua história, né? Era uma espécie de meca da Companhia de Jesus, assim como a Universidade de Paris era a meca dos estudos superiores, o Colégio Romano era a meca, digamos assim, dos estudos relativos à ratio studiorum e às artes liberais dentro da ordem. Tá? De modo que, dentro dos arquivos do antigo Colégio Romano, que ficam na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Biblioteca Vaticana, estão, digamos assim, 80% dos manuscritos que lidam com esse assunto. E uma outra parte está na Cura Generalizia, que fica ao lado da cidade do Vaticano, né? Fica ali na Piazza de San Pietro, e também é um lugar de pesquisa. Então, esses foram os 3 endereços meus enquanto eu morei em Roma. Foram as bibliotecas que eu mais frequentei, né? Justamente porque ali o acesso a esses manuscritos era algo exigido para a consecução da pesquisa. Muito bem. Como entrar dentro da Biblioteca do Vaticano? E aqui eu encerro e te volto a palavra. Claro. Eu não quero, por favor, de maneira alguma, dominar o tempo. Mas muito brevemente. Mas pode dominar. Não, por favor. Bem rápido mesmo. Então, para que você entre como pesquisador na biblioteca, você precisa ter, primeiro, um tema de pesquisa que exija o acesso aos arquivos da biblioteca para a realização dessa pesquisa. Esse é o primeiro ponto. E segundo, você precisa de um vínculo com alguma universidade pontifícia, né? Que é o meu caso, vínculo com a Gregoriana, como professor visitante e também como aluno, estudante de pós-doutorado. Então, isso com certeza me facilitou a entrada e depois, até assinando um acordo com a Biblioteca do Vaticano, eu mantive, né, esse acordo a despeito da Gregoriana, o que significa dizer que eu tenho um trabalho ainda, né, a ser feito na biblioteca com vários manuscritos que, porventura, estão a ser digamos, investigados, né? É um trabalho contínuo, um trabalho que não acaba, mas, de novo, o trabalho com manuscrito, ainda que possa ser feito à distância, né, é um trabalho que exige uma presença local, né, o que me leva à necessidade de ir a Roma, então, todo ano, né, passar uma breve temporada lá, justamente para dar conta. Tem que fazer esse esforço de ir para Roma, né? Pois. É um trabalho. Uma coisa interessante que o senhor coloca aí a respeito desse acesso à Biblioteca Vaticana é para romper um pouco daquele paradigma que muitas pessoas têm por conta da mídia, enfim, né, de achar que há algo misterioso que é omitido, a sabedoria de todas as coisas estão escondidas, né, no Vaticano, aquela coisa do Don Brown, né? Isso é interessante porque qualquer um acessa desde que tenha esses pré-requisitos. Tenha uma pesquisa, desenvolva um trabalho histórico, filosófico, um trabalho científico de fato, e esteja ligado a uma universidade que, né, mostra a sua seriedade. Até porque ali tem manuscritos que totalmente importantes para a história da humanidade, que não pode ser pego por qualquer um. Vou pegar aqui minha mão, né? Tem todo aquele cuidado, colocar a luva, né? Para tocar naquilo, para que aquilo se conserve, né? Com certeza. E tem mais uma coisa que eu estava pensando, que de repente o assinante está pensando assim, o tema não é Jesus de Nazaré, não é o livro. Cara, isso tem tudo a ver com o livro. Primeiro, tudo. Nós somos a minha biblioteca católica, certo? Então a gente traz tesouros da tradição para as pessoas. E a noção de tradição é uma noção que assim, sempre se fez viva dentro da Igreja Católica, né? Então, o Papa Bento XVI muitas vezes repetia que nós não somos a religião
da Bíblia, de um livro, de uma ideia, né? Nós seguimos uma pessoa que se mantém viva também a partir dessa tradição. Então, tudo que tem lá na Biblioteca do Vaticano, né? E conforme a gente for remontando a pesquisa do professor Marcos é uma parte, mas muitos e muitos outros pesquisadores sempre fazem esse trabalho, né, de ficar remontando e puxando um fio, e puxa, e no fim das contas vai chegar, então, na origem, então, da igreja, na pessoa de Cristo. E a gente sabe que, bom, essa realidade de pesquisador, de professor, era uma realidade do Joseph Ratzinger, né? Então, exatamente, não é algo que está alheio à nossa conversa e, curiosamente, né, acabou casando nesse primeiro podcast, que nós trouxéssemos para cá um intelectual, um professor, certo? Que tem uma bagagem, uma experiência muito legal e que, para nós aqui, eu acho que eu posso falar por nós três, a gente admira muito essa realidade, né? Com certeza. E isso a gente tem com a figura do próprio Papa Bento XVI, né? As pessoas olham para ele como um acadêmico, só que não é só isso que ele é. Né? Então, e era justamente aí que eu queria chegar, né? Por que perguntar isso pro professor Marcos aqui? Porque até um pouco da proposta do livro Jesus de Nazaré, o Bento XVI, ele fala que ele vem... Existem muitas teorias que tentam obscurecer o que ele é, a figura de Jesus Cristo. E os escritos, esse escrito dele, essa obra, ela é uma tentativa de clarear novamente, de mostrar a verdade, de colocar a verdade na frente dos nossos olhos. E eu sei que você, professor, já leu esse livro, já estudou. Queria que você começar nesse assunto, né? Qual que foi a importância de Bento XVI ter feito esse trabalho como pesquisador, como teólogo e ter colocado isso na obra Jesus de Nazaré? Olha, eu posso falar de carteirinha o seguinte. Esse livro foi fundamental na minha vida de convertido. E eu explico por quê. Eu saí do ateísmo, eu me converti, eu posso dizer, bem da verdade, em 2008. Né? Embora antes disso eu já estivesse, claro, num caminho, digamos, né? Buscando, lendo, etc. E esse livro foi muito importante. Por quê? Porque ele apresenta uma narração da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo que é, digamos, voltada, e ela tem um conteúdo que não é só apostólico, importante dizer isso. Ela não é apenas devocional. Não é apenas devocional. É uma tese apologética e escrita de uma forma acadêmica típica de um grande professor e um grande, digamos assim, pesquisador que foi o Joseph Ratzinger, né? E a maneira de expor tinha como endereço 3 coisas. Tá? O próprio Papa Bento XVI disse isso a certa altura, enquanto ainda era cardeal, né? E falando a respeito da obra, ele disse isso. Né? Eu não me lembro exatamente na ordem, mas a ideia seria basicamente esta. Há 3 endereços aqui. Primeiro, tá? Mostrar que a tese do Jesus histórico é uma tese insuficiente. Tá? Então, é uma interpretação, digamos, elástica quando convém a postura ceticista e literal quando convém a postura ceticista. Tá? A visão historicista de Cristo. Jesus é apenas um ser humano, um homem, né? um homem bom, um profeta, que tinha boas pretensões, né? boas ações, tem um exemplo político, exato, né? Um psicólogo, É a visão do Ramarius, né? Então, a visão que de certa forma tomou conta do iluminismo tedesco, né? Quer dizer, a forma como os autores iluministas na Alemanha, né, e os românticos na Alemanha absorveram, né, essa tese do historicista do Cristo homem, chamemos assim, né, ou do Jesus homem. Então, esse é um endereço da obra. Mostrar as insuficiências desta metodologia formal de análise sobre a vida de Cristo, tomando-se por base o quê? A própria realidade da vida de Cristo. Exatamente. É a realidade contra
o reducionismo formal. Então esse é o primeiro endereço. O segundo endereço é justo o contrário disso, que é uma visão, digamos assim, deísta, uma visão que toma Jesus como uma impossibilidade divina, no sentido de que se Deus fizer o mundo e Deus deu as costas ao mundo, essa é a segunda tese, então Deus teria criado o mundo e Deus virou as costas para o mundo, e Deus não tem nenhuma preocupação quanto ao mundo histórico e social dos seres humanos, como, sei lá, como alguém que cria alguma coisa, desde o nada, e deixa a coisa andar por si mesma e não presta mais atenção nessa coisa, como se o efeito ganhasse uma vida própria independentemente da causa. É quase que um Frankenstein. Mais ou menos isso. Então, muita gente defendeu essa tese para dizer que a encarnação do verbo seria um absurdo teológico e até metafísico. E muitas pessoas mesmo defenderam essa tese, sobretudo no contexto alemão. Então, o segundo endereço da obra era a estes. E o terceiro endereço da obra, que esse sim é um endereço positivo, não positivista, por favor, me entendam bem, positivo, qual seja o de mostrar a verdade da união hipostática. Então, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E esta unidade supõe muitas coisas. Eu diria, supõe predicações infinitas, usando aqui uma expressão do Dionísio Areopagita. Então, essas predicações infinitas, elas dão conta de que se uma pessoa real de carne e osso é ela própria o verbo de Deus, veja, ela não representa o verbo de Deus. Ela é o verbo de Deus. É presente, não representado. Percebe? Então, nele uma linguagem se faz realidade. Porque Deus fala conosco fazendo as coisas. Diferentemente dos seres humanos, que ao falarem, enunciam palavras, verbos, termos, enunciados e predicações, mas tudo isso está no mundo, digamos assim, transcendental do compartilhamento intersubjetivo da razão. Então a razão humana acessa esse mundo, mas é um mundo linguístico. Em Deus não. Deus fala fazendo as coisas. E esse endereço da obra está em mostrar, por vias autênticas e dialogando sempre com as fontes primárias, com as Sagradas Escrituras, mas também com autores de fora do cristianismo, o que é muito interessante. Lembremos que as provas da vida de Cristo e mesmo relatos de seus milagres estão em outros autores de fora, como, por exemplo, Caio Tácito, ou o próprio Flávio Josefo, que é bastante conhecido. O Suetônio também. Suetônio, o grande historiador latino. Então, essas provas deu um testemunho vivo e real, deu uma biografia sui generis, uma biografia excepcionalíssima, na qual os milagres, os exemplos e todo esse horizonte de excepcionalidades se encarna numa vida concreta de um ser humano. Que não poderia, veja, nenhum ser humano única e exclusivamente pertencente a essa espécie seria capaz de fazer o que Jesus fez. Então, a sua vida é ela própria perfeição. Porque o hábito em Cristo é a própria manifestação atual da vontade e do poder de Deus. Não há potência em Jesus Cristo, nesse sentido, digamos, metafísico. Ele é. Não, e eu acho essa questão da obra sensacional, porque ele mostra ali, por A mais B, que não tem como você separar o Jesus histórico, vamos dizer assim, do Jesus divino, Porque muita gente às vezes fala, não, Jesus existiu, mas que ele era Deus, daí é outra história. Não tem essa possibilidade. Se ele existiu, ele é Deus, porque a vida dele mostra isso, os fatos históricos relatados tanto pelos biógrafos que conviveram com Cristo, ou daqueles biógrafos que conviveram com aqueles que conviveram com Cristo, como o próprio São Lucas, por exemplo, e também outros historiadores posteriores a Cristo que escreveram, mostram ali com veracidade
que aquele homem, ele não era apenas um homem. O próprio Flávio Josefo coloca isso na sua escritura, né? No seu texto. E isso é muito interessante. E o Bento XVI ele vai mostrando isso. E ele vai lá e conversa com os próprios rabinos. Isso é uma coisa interessante, né? Ele vai lá e conversa com os rabinos para pegar elementos do próprio judaísmo que mostram que Jesus ali, ele estava de fato nas profecias, ele estava ali respondendo aquilo que os profetas esperavam, né? Isso tem uma coisa também que a gente colocou dentro do guia, que o nosso querido Edmilson Cruz, né, organiza, né? Assim, não sei qual vai ser o podcast tertúlia aqui que a gente vai contar como a gente monta, né? Mas em tese não tem muito mistério. A gente senta numa mesa, às vezes é essa aqui mesmo, e começa a conversar sobre temas que a gente acha legal, montamos uma estrutura e depois levamos essa estrutura para o pessoal conversar junto com a gente. Então. E essa parte dos fatos históricos, né, de itens que Cristo tocou, né, que a gente quis colocar dentro justamente porque o Papa não está preocupado apenas em trazer uma parte, né? Ao mesmo tempo que ele faz então considerações teológicas muito profundas e traz probabilidades, ele faz muito isso dentro do livro, né? Olha, pode ser que tenha acontecido tal coisa, está em aberto, porque dificilmente, né? Acho que nunca nós vamos conseguir esgotar um texto bíblico, certo? Porque ele não foi feito para ser esgotado, exatamente por causa disso também. E isso faz com que a gente tenha essa preocupação que, bom, existe esse elemento histórico também, né? Ele fala para eles, mas também querendo não entrar no outro oposto, né? Então, dentro do guia nós colocamos artigos, né, que envolviam então as relíquias da cruz, que envolviam o próprio contexto de Cristo e a preparação para o Verbo se encarnar, né, e essa preocupação, porque assim, vamos ser bem sinceros com os nossos assinantes aí e o nosso público. O livro não é fácil para ler para quem não está acostumado a ler, certo? Digamos que você recém assinou a MBC, está vendo esse podcast aqui. Ou está assinando o box pela primeira vez, né? Exato. Não é uma leitura como o relato de Santo Antônio, por exemplo, né? É bem diferente. Que é um escrito histórico, devocional. Ali há um peso de um intelectual. Eu acredito que, acho que vocês concordem comigo, mas Bento XVI é talvez hoje o maior teólogo vivo que nós temos aqui. E isso aí é um grande tratado da cristologia também. Então esse é um ponto importante de destacar, né? Não, e quando eu conheci a obra, eu também estava no meu início de conversão, era acho que 2011 ali, e a gente passava as férias no cassino, né? A praia do Cassino, a maior praia do mundo aqui, para quem não é gaúcho, né? Eu ia para o Uruguai jogar, não era a praia do Cassino, né? Do Ribeira. Estava se convertendo do lado de Rio Grande ali. Eu tava recém me convertendo, né? Mas entre um surf e outro. É muito bom, muito bom. Então, lá tinha todo ano, nesse período de verão, aí tinha a Feira do Livro. E a minha mãe costumava levar eu e a minha irmã para visitar, né? A minha irmã ainda não estava no convento, obviamente. E aí, a minha irmã foi lá na feira, eu não lembro porque que eu não fui, ela voltou de lá com um livro para mim. Ah, mano, eu comprei esse livro aqui, eu achei que tu ia gostar. Eu tinha recém me convertido, assim, eu só estava, sei lá, lendo a Bíblia e uns livrinhos meio nada a ver, assim. E daí ela me deu o livro. Eu pensei, caramba, que livro legal, né? Eu quero ler. Eu comecei a ler e na 5ª página eu comecei a pensar, eu não estou entendendo nada. Porque, imagina, eu vim da escola, eu não tinha vida de estudos, não tinha nada, entendeu? Era uma coisa, assim, absurda. Acho que o máximo que eu tinha lido era Sherlock Holmes na biblioteca, entendeu? E uns livros, sei lá, do 007, do Rei Arthur, umas coisas assim. E eu peguei o livro e eu não conseguia entender. Só que aquilo ali, na verdade, foi um desafio para mim, porque eu comecei a pensar, não, como assim que eu não vou entender, né? Aí eu comprei um dicionário, botei do lado e lia o livro quando eu não entendi uma palavra, eu botava no dicionário. Perfeito. Né? E comecei a estudar a partir da figura do Papa Bento XVI. Então, para mim, foi uma alegria publicar esse livro, porque ele fez parte da minha conversão, inclusive conversão intelectual. Ou seja, ali eu comecei a perceber que, bom, eu tenho um grau de burrice bem grande, eu comecei a perceber, então eu preciso me ajudar a fazer isso. E uma pessoa mais inteligente que você ajuda
a fazer isso. Bom, e ali estava o Papa, né? Então, na época ele também era o Papa. Então, para mim, foi muito marcante, assim, essa história com o livro, né? É bem interessante. A gente já passou em vários pontos aqui que eu quero trazer para nosso podcast. E foi realmente um livro marcante até para mim, quando eu li ele. Foi ainda esse ano que eu li o livro. Eu achei, assim, uma obra de um outro patamar. Assim, é realmente algo... Flamenguista sempre tem que trazer menção ao seu próprio time, né? Uma coisa de louco. Foi realmente muito marcante no meu ano. Como o flamenguista se ama, né, Marcos? É impressionante, cara. É impressionante. O Júnior tá um pouco chateado porque o Grêmio acabou de cair para a segunda divisão. Para você que tá vendo Você que tá vendo. Este livro é um livro de primeira divisão, diferente do Grêmio. Por isso que é vermelho, inclusive. É o ano dos vermelhos, né? Colorada. Um ponto que eu queria passar é justamente esse ponto da criação preparada para receber o Criador. A gente tem um artigo aqui, uma parte do nosso guia, que vem trazer sobre 2 pontos interessantes que eu queria que o Marcos falasse aqui pra gente. O primeiro é a Pax Romana, algo ali que foi um evento que foi muito bem colocado, aparentemente, ali pela providência divina, eu diria. E nós também temos a paideia grega, algo que vem antes de Jesus Cristo nascer e parece preparar intelectualmente a sociedade para esse evento. Queria pegar um pouco desses 2 pontos aí, Marcos. Bem, vamos lá. Com certeza, me parece bastante evidente o fato de que a filosofia grega preparou o mundo intelectual, o orbe da razão, levando às últimas consequências aquilo que a luz natural da razão, né, poderia perscrutar por si mesma e na análise dos fatos e das evidências do mundo. Então, levou às últimas consequências isso. E, de algum modo, preparou a razão para o encontro com a revelação. Então, do ponto de vista contemplativo, eu diria, a tradição filosófica grega foi fundamental, eu diria, para que, com a revelação, aquilo que a gente chama de presença da hermenêutica dentro da tradição fosse levada a cabo. Veja que hoje se tem, infelizmente, uma noção muito, muito precária do que significa hermenêutica, principalmente dentro da igreja, né, sobretudo por aqueles que fazem uma leitura acerca do concílio, distinguindo 3 forças no concílio e atribuindo aquela força na qual pertencia Ratzinger, Balthasar, Henri Lubeck e outros, né, uma característica puramente hermenêutica. Só que quando eu falo hermenêutica, eu não me refiro ao objeto desta linha, digamos assim, teológica. O que eu estou usando aqui é algo bastante mais abrangente. A palavra hermenêutica tomada na sua acepção metodológica. Então, vale até uma explicação aí para quem está ouvindo a gente. O que é hermenêutica? Então, hermenêutica é a ciência, podemos dizer assim, é a arte ou ciência da interpretação. Ela pode ser uma arte e pode ser uma ciência. Esse é o ponto. Então, ela será uma arte quando ela lidar com certas técnicas, mediante as quais você entra num texto e capta o seu significado. Essa é a hora que o pessoal que está só ouvindo acha que a gente está abrindo um latão para conversar. Um latão de polar. Um latão de polar, né? Quem acabou de sair do mar. Em cassino. Exato. Enfim. Mas, então, essa é uma forma de ver a hermenêutica. E a outra é vê-la como uma ciência, né? Uma ciência voltada justamente para esmiuçar certos significados a partir de certos termos, né? E de certos conceitos. Então, me parece que os pais da igreja, quando recebem a tradição grega, especialmente a tradição platônica e neoplatônica, essa presença de uma hermenêutica filosófica subjacente à teologia cristã em seus primeiros passos é algo bastante notável.
Né? Quer dizer, tem uma grande influência da filosofia grega já ali no começo. Não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Sobretudo se você tomar por base os pais da igreja grega, digamos assim, né? Que tinham uma interpretação muito mais contemplativa do que os pais latinos. Né? Se você comparar, por exemplo, Tertuliano, Minúcio Félix, com autores como Clemente e outros, você vai ver claramente essa distinção de um estilo, né, contemplativo que utiliza a hermenêutica justamente a favor da fé, né, e das demonstrações próprias e adequadas da revelação. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Só que veja, o cristianismo também pode ser visto do ponto de vista de uma teologia da história. Perfeito. Tá? E isso o próprio Bento XVI, na sua tese de livre-docência, deixa muito claro, né? Quando fala sobre a teologia da história em Boaventura. Né? O que supõe dizer que um olhar sobre a realidade política e social é algo fundamental. Não à toa hoje a igreja preocupa-se de maneira assim bastante atenta ao fenômeno político. Olhemos para a doutrina social da igreja, por exemplo, os princípios que estão ali presentes, o princípio da subsidiariedade, a participação política, né? A inviolabilidade e a dignidade da pessoa, o bem comum, etc. Né? Toda essa preocupação com a filosofia política está presente na igreja, só que não está presente na igreja agora. E esse é o erro de muitos. Está presente na igreja desde o início também. Por exemplo, na leitura das cartas de São Justino de Roma, você percebe claramente a preocupação com a ordem civil e política. Você vê ali uma teoria, claro, ainda primitiva, mas uma certa filosofia política. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que a igreja, por ter, digamos, uma acepção sacramental no mundo, ela olha para a história e para a realidade. A igreja não é só invisível, a igreja também é visível. Tá? E dos povos que prepararam, digamos assim, este olhar sobre a ordem histórica, política e social relativamente à própria igreja, nós podemos dizer que os romanos têm uma participação ativa nisso. Tá? Não à toa o Império Romano, né, sobretudo a partir do Édito de Constantino de 325, mantém relativamente à igreja uma relação harmônica de cooperação e de subordinação no espiritual e de colaboração no temporal. As duas espadas. Tá? E tudo isso foi possível por quê? Por certos eventos que dentro da história concreta da civilização romana prepararam o advento, por assim dizer. Tá? E um desses temas é justamente a preocupação com as instituições e com a ordem civil. Não à toa os romanos são os pais do direito. Tá? O que é o direito? Dizia lá o Ulpiano, né? Iuris precepta sunt haec. Né? Honeste vivere, alterum non ledere sum quique tribuere. Né? São os preceitos do direito. Vida honesta, não causar dano ao outrem e dar a cada um que lhe é devido. Né? Que é que a gente chama de justiça. Se tivesse traduzido, eu ia pedir para o Edmilson fazer a tradução aí do Paulo. Eu tô aqui só quieto aqui, cara. Deixa eu quieto. Então, se vocês quiserem pegar um dicionário enquanto o Marcos fala, quiser anotando, já estamos fazendo isso nesse podcast aqui para vocês. Brincadeira. Mas então eu acho que eu creio assim que os pais da igreja receberam o que de melhor a razão prática dos romanos legou e o que de melhor a razão especulativa dos gregos legou. Há um legado, né, em ambas as civilizações que é recebido dentro do cristianismo. O que não significa dizer que se absorva tudo. Né? Como alguns amigos nossos poderiam dizer, por exemplo,
a igreja, né, se paganizou ao receber o produto dos gregos. Isso é uma visão muito reducionista, muito precária da realidade específica do que aconteceu, né? Para isso basta ler os pais da igreja, você verá que essa tese seria absurda, sustentá-la sob todos os pontos de vista, né? Então, o que a igreja fez não foi isso. O que a igreja fez foi verificar o que nas duas tradições anteriores, além, obviamente, da tradição de Israel, que é um outro fator, mas olhando para a civilização grega e a civilização romana e dizer, olha, o que a luz natural da razão, né, descobriu e o que ela produziu ao modo de artifício humano, seja na cidade, seja no mundo das artes e das letras. Até porque eu acho bem importante a gente dizer que não há uma contradição entre razão e fé. Pelo contrário. Pelo contrário, inclusive está no catecismo. Né? Exatamente. A fé, no primeiro momento, é um ato da razão. Né? Perfeito. Isso é uma coisa, é o primeiro predicado ali. E então quer dizer, Edgol, que a igreja não foi fundada por Constantino, então. É isso que eu estou entendendo aqui agora. Não, de forma alguma foi fundada por Constantino, né? É impressionante. Eu acredito que o Edmilson tenha algumas considerações interessantes sobre esse período que é o período contemporâneo ao nascimento, à chegada de Jesus Cristo na Terra e o que acontecia naquele contexto histórico ali. Seria legal dar um panorama para a gente aí. Muito bom. Isso é um ponto muito interessante, porque quando nós olhamos, a gente está acostumado a olhar a história, né, sempre com um recorte. A gente olha a história através de um escopo econômico, político, sempre analisando, digamos, a ação do homem. Mas quando a gente olha para a história a partir da teologia da história, né, e vendo como a providência divina foi conduzindo as coisas, parece que você começa a encaixar os pontos e dizer assim, caraca, faz impressionante. Então, por exemplo, quando o anjo fala que é paz na terra e glória nos céus, quando Jesus nasceu, é que realmente era paz na terra. Era a Pax Romana de Octaviano, porque naquele período Octaviano Augustus expandiu tanto o Império Romano ao ponto que eles dominaram todo o mundo antigo daquela região e não tinha com quem mais dominar, não tinha com quem mais guerrear. Então eles ficaram quase 200 anos em paz, né? O mundo ficou em paz. E quando a gente olha e vê que Deus, desde Abraão, ele vai chamando aquele povo, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, os juízes, os profetas. Ele foi preparando durante séculos e séculos um povo para recebê-lo. Deus ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus, na sua infinita sabedoria, ele já estava preparando os gregos, porque ele sabia que aquele povo não ia seguir totalmente. E quando os apóstolos saíram para evangelizar, os gregos, o helenismo, a cultura grega, a língua grega, ela foi fundamental para a dispersão do evangelho. Esses dias eu estava até conversando com um padre amigo e ele falando da grandeza da língua grega. Comparada ao próprio latim, a língua grega ela tem ela consegue expressar coisas que o próprio latim não consegue expressar. E ela seria a língua assim, para expressar os ensinamentos de Cristo e tudo mais. Então aquilo foi uma dispersão. A própria cultura helênica, né, daqui a pouco o pessoal pode achar estranho, né? Mas você pega, por exemplo, os gregos estavam acostumados com, por exemplo, um Hércules, Zeus, o deus que teve o filho com uma terrena, entendeu? O pessoal da mitologia comparada vai dizer que isso aqui é coisa para negar o Cristo, mas não. Aqui, os apóstolos eles chegaram e falaram e as pessoas aceitaram aquilo com maior facilidade, porque culturalmente aquilo já estava no imaginário de alguma forma. Exatamente, estava no imaginário. Então, quando os apóstolos vieram, trouxeram a mensagem aos gregos, foi crescente, deu um boom, né, na igreja, nas próprias comunidades judaicas, gregas também. E o Império Romano,
ele foi fundamental para a expansão da fé, porque ele possibilitou, por exemplo, que São Paulo fizesse suas viagens. Se naquele momento nós tivéssemos ali um mundo dividido, cheio de guerras, reinos todos separados, sem estradas, sem pontes, sem rotas marítimas, São Paulo não poderia ter feito a quantidade de viagens e a quantidade de quilômetros que ele percorreu. Então, o Império Romano ele foi preparado. Quando você olha pela teologia da história, você vê, o Império Romano ele foi preparado, porque ele foi ali antecipando até um próprio processo civilizacional que o Cristo e a Igreja tem. Né? A Igreja tem esse chamado civilizacional. A própria civilização ocidental ela se forma a partir da Igreja. Então, o Império Romano ele foi antecipando esse processo. E os judeus, né, são esses 3 pontos, né? Os judeus, o povo hebreu, que foi sendo preparado para receber o Cristo, aquele povo grego lá com toda a sua cultura, para depois dispersar, e o Império Romano ali para dar a organização, para dar as condições para que a mensagem da Boa Nova, a mensagem de Cristo se espalhasse. Então, quando você olha a história desse jeito, você diz assim, nossa, como Deus é perfeito, como a providência divina ela é perfeita. E você falando, tem algo muito interessante, inclusive, que está no livro, a apresentação da coerência do Antigo e do Novo Testamento. Inclusive, um dos pontos que eu achei muito interessantes quando eu li pela primeira vez foi a apresentação da figura de Moisés. Sim. Em comparação com a figura de Jesus Cristo. Esse foi um dos... Quando eu li esse livro, foi o que mais me chamou a atenção, mais me impactou. Tem até uma tabela no guia aqui sobre isso, bem interessante. Muito interessante. No guia tem uma tabela ali, um trecho que mostra como Deus fez tudo aquilo que Moisés fez. Né? Como Cristo fez tudo aquilo que Moisés fez, mas fez melhor. De uma forma atual. Cristo foi lá, né? Moisés foi lá e mandou o maná, o pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão. Será que tem um close aqui em mim? Aí dá pra ver. Aqui. Nós colocamos isso no guia também, o momento Milton Neves aqui. Não, mas isso... Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa coerência entre o Antigo e o Novo Testamento, essa coerência entre a figura de Jesus Cristo, entre Moisés, enfim, tudo isso daí que tem nas Sagradas Escrituras. Eu acho que a primeira coisa, que até teve um texto que me marcou bastante, do Hugo de São Vítor, comentando sobre o estudo da Sagrada Escritura, né? Que qualquer livro, qualquer página com palavras que a gente vai estudar, certo? Vai ler, tem ali uma comunicação mais direta, mais óbvia, e as palavras se conectam. Mas se você fosse ir recortando, né, e fosse meditando frase por frase, tipo, parágrafo por parágrafo, frase por frase, palavra por palavra, você vai ver que existe basicamente combinações infinitas para aquele texto. Né? Então, para você conseguir compreender, esgotar todo o texto, cara, é impossível. Né? Nenhum autor consegue conectar um texto do início ao fim de modo perfeito e todo ele esteja, né, concatenado de uma forma que, bom, ele se comunica e ele está todo correlacionado e tudo o que ele quer dizer está ali do início ao fim, tudo está combinado, está tudo, né, cabelinho, tá tudo bigodinho, fininho, cabelinho na reta. Né? Então, assim, isso... Sempre surge uma referência futebolística na Isso é uma coisa que qualquer pessoa que estude filosofia da linguagem, etc., qualquer linguista vai conseguir explicar muito melhor que eu. Agora, no caso da Sagrada Escritura, certo? Por ser um livro divino, né? Por ser inspirado pelo próprio Espírito Santo, pelo Logos de Deus, né? Como é Deus mesmo que escreve, certo? Todo ele está fechado. Toda a comunicação que ele queria deixar ali e deixar conectada, certo? Ou seja, o sinal da Wi-Fi da Bíblia não falha nunca. E a gente está num país que nunca tem Wi-Fi boa, certo? Então, assim, ali está tudo correlacionado. Então, do Antigo Testamento, da primeira página do Antigo Testamento, né, até o primeiro Evangelho, tudo ali está se referindo ao Cristo. Tudo ali está se referindo
encarnação do Verbo. Toda a história está se preparando para aquilo. Então, todo o Antigo Testamento ele é voltado para a vinda do Cristo, porque Deus mesmo estava comunicando isso. Então, isso está escrito, e é por isso que a Sagrada Escritura, e o Papa Bento falava muito isso, né? Essa questão de estudar a Sagrada Escritura, e ele tinha esse jeito agostiniano de expor o estudo da Escritura, né? De ficar comentando ali, etc. Tudo isso é muito evidente na obra. Ou seja, ele está o tempo todo conectando a vida de Cristo com o Antigo Testamento, porque Deus estava avisando, né? Era Deus dando provas de amor, deixando sinais ali de que Ele amava aquele povo, né? Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, ou seja, Deus realmente fala por ali. E aí, fazendo um último parênteses, que entram a importância dos grandes livros católicos que vão surgindo depois, né, das grandes obras, inclusive as obras ditas como semi-inspiradas pelo Espírito Santo, como a Suma Teológica, a Regra de São Bento, etc., que são obras, assim, são tão perfeitas, certo? Que elas parecem que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Elas não foram diretamente, mas elas são sublimes. E isso é um pouco do que a gente tenta trazer aqui. Claro, eu não estou comparando Jesus de Nazaré com a Regra de São Bento, certo? Deixar isso bem claro. Mas isso é um pouco da tradição viva, certo? Realmente, ou seja, o Espírito Santo continua falando conosco e, claro, dentro de uma interpretação, né, de tudo isso que aconteceu na vida de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele o tempo todo vai falar de Cristo, né? E tem até, naquele período da Páscoa, né, tem aquelas meditações, estou tentando lembrar qual é o padre da igreja que começa a colocar, né, que foi ele que foi levado como um cordeiro em Isaac, foi ele que, como Jacó, teve que sofrer tal coisa, foi ele como José que foi preso, foi ele como, né, o tempo era ele ali, né, e isso, de fato, é uma coisa que faz a gente perceber como é bom ser católico, como uma noção de tradição realmente faz sentido e completa a vida da gente. Uma coisa interessante nisso, né, é observar as grandes figuras do Antigo Testamento como prefigurações de Cristo, né? Você observa, por exemplo, tu falaste de Moisés, né? O nosso querido Papa Bento XVI fala nesse livro, e nós observamos em cada personagem uma virtude saliente, né? Por exemplo, você olha para Melquisedeque, né? É um sumo sacerdote perfeito, né? É aquele que dá a ordem, mas ele entra e sai da história como se fosse um raio de luz, vamos dizer assim, né? Um flash. Ele entra e sai. Ah? Uma prefiguração de Cristo, né? O sacerdote perfeito. Está lá na carta aos Hebreus, né? No livro de Hebreus. Você observa também, por exemplo, a prefiguração de Cristo na pessoa de Moisés, claro, fica evidente, né? Quer dizer, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Aquele que conduz o povo eleito para a terra prometida. Então, qual é a terra prometida para o povo eleito? É o céu, né? E quem é que conduz ao céu o povo eleito? O Verbo de Deus, o próprio Cristo, né? Então, essa é uma outra prefiguração interessante. Rei Davi, né? A noção da realeza social, né? Quer dizer, nós sabemos quem é o príncipe desse mundo, né? E há muitas passagens no Novo Testamento que indicam, né, o príncipe desse mundo, o dono do mundo, né, fazendo alusão ao Satanás. Mas a realeza social supõe o quê? Uma realeza que, perante aquele que é indevidamente chamado príncipe desse mundo, ou devidamente do ponto de vista, digamos assim, apodítico, né? Indevidamente do ponto de vista teológico, porque, afinal de contas, Deus o poder de Deus é infinito nessa acepção, né? Então, em Davi há uma prefiguração da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim como em Salomão há uma prefiguração da sabedoria, né? A sabedoria de Deus que se faz carne. Jesus é a palavra, é o verbo, e, portanto, ele é a sabedoria, é a justiça, né? E toda ciência de Deus na história, né?
E há outras passagens também muito interessantes que indicam, por exemplo, e ainda mais para trás, né? Jesus é o novo Adão. Né? São Paulo disserta a respeito lá em Romanos, né? Dizendo que assim como nós fomos, todos nós viemos por Adão, por descendência, digamos, carnal, há em Cristo um novo Adão, isto é, uma nova coerência, tá? Mediante a qual nós alcançamos a salvação. Então, todas essas prefigurações, né? Quer dizer, Adão, Melquisedeque, Moisés, Davi, Salomão, né? E há outras que nós poderíamos supor aqui, né? Por exemplo, a figura de Samuel, que é muito importante, né? Uma espécie de mensageiro do Altíssimo, mensageiro do Altíssimo. E você percebe claramente isto, que o Antigo Testamento, a sua narração, né, vai indicar aquilo que, por exemplo, está lá no livro de Miqueias, né, o profeta Miqueias, que não é um profeta tão conhecido como é Jeremias, ou Isaías, ou Ezequiel, mas que diz literalmente, né, assim, eu acho que está no capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém de Efratá, mediante uma virgem, né, dará à luz aquele que há de vir para reger os povos. Né? Ou seja, o próprio Messias, né, o Massaia. No Salmo 2, por exemplo, né, nós notamos claramente isso também, né? Aquele que senta à direita de Deus, né? Então, está sentado à direita, o Senhor senta à direita do meu Senhor, pois porei teus inimigos debaixo por escabelo dos teus pés. Então, várias passagens vão justamente concatenar isso. Como essa obra vai expor, então, né, a biografia do Salvador? Ela o fará usando um método que é bastante presente no mundo antigo, e foi um método que o próprio Agostinho, mas também outros grandes santos, incorporaram na sua obra, que é um método dialético, de apresentar as teses e supor os seus contrários, né? E mediante juízos de certeza e probabilidade presentes nessa metodologia, você vai expondo a narração, supondo os seus contrários, né? Mostrando uma ciência de todos os argumentos contrários já arguídos e que mereçam alguma atenção, né? Apesar da continuação dessa narrativa. Então, uma narrativa clara, precisa, profunda e que não ignora as teses contrárias, o que é muito interessante. E pega essas teses contrárias e dá a resposta correta, que não, o que o ouvinte aqui momento, tem que destacar que quem não... está nos vendo em vídeo está vendo o pessoal ir embora, porque só a gente trabalha nessa empresa. Só a gente trabalha nessa empresa. Só nós estamos... Não dá para ver. Aqui, não dá para ver. Não dá para ver. Só espero que eles desliguem as luzes. Acabaram de apontar. Mas vamos deixar claro... Só a gente trabalha nessa empresa. Bom, eu não trabalho aqui, eu sou visita. Né? Então, nessa mesa só a gente trabalha nessa empresa. Três, né? Mas um ponto interessante para destacar para o ouvinte aqui, para o assinante... Ou não assinante. Ou também. Não assinante ainda, né? Ainda. Arrasta pra cima. Eu sou assinante. Olha lá. E assino embaixo, pessoal. Um trabalho extraordinário. É o seguinte, né, que essa dialética, né, que veio dos gregos, né, que estava lá presente em Sócrates, em Aristóteles, em Platão, né, em tantos outros, que não tem nada a ver com a dialética hegeliana, a dialética marxista. Né? É uma dialética que responde e mostra o que está certo. Isso é interessante fazer esse destaque. Né? Tem mais uma coisa também que, enquanto o Marcos falava, eu estava pensando que isso não é, dentro da tradição católica, não é só algo estudado, falado, narrado, escrito, né? E quando você vai a Jerusalém, certo? Você tem lá a cruz de Cristo para venerar, né? O local, né? E aí, indo um pouco mais abaixo, você tem ali aonde Cristo teria ido buscar Adão, certo? Por exemplo, você vai na sala onde foi Pentecostes, né? Que é o mesmo lugar da última ceia.
E aí sempre... Eu lembro quando eu fui lá, em 2011, foi a única vez que eu fui, eu lembro da passagem aquela que o primeiro Papa, né, São Pedro, estava falando, irmãos, que ele estava explicando que Jesus era o filho de Davi, mas não era o filho de Davi. Davi, como vocês sabem, está aqui morto. Seu túmulo pode ser visto entre nós. Porque, tipo, a menos de uma quadra abaixo ali está o túmulo de Davi, certo? Então, isso é real, né? Isso realmente aconteceu, certo? Isso não é só uma história escrita, né? Isso realmente aconteceu. Então, isso foi uma coisa legal. E também, acho que o Marcos falou desse método. Acho legal também a forma como ele vai explicando as tradições judaicas e a questão do sumo sacerdote, do templo, coisas que a gente escuta na missa, escuta na paróquia, não faz ideia, e o Papa está ali te explicando como é que funcionava, explicando sobre a questão dos ritos de purificação, é muito legal. Assim, não, muito legal. Uma das partes que eu acho sensacional no livro também é a explicação do Pai Nosso. Muito bom. Ele vai pegando cada verso do Pai Nosso e vai escrevendo assim umas 10 páginas e você fica assim, nossa, eu nunca tinha imaginado que essa frase tinha essa profundidade, né? Isso é sensacional. Vocês tocaram em duas coisas que eu queria falar ainda nesse podcast. A primeira é as provas concretas que existem, que foram deixadas. Nós temos, por exemplo, o Santo Sudário. Queria alguns comentários sobre, primeiro, o Santo Sudário. Nós temos pedaços da cruz de Cristo e os pregos da cruz de Cristo. Então, Basílica. não aconteceu aquilo ali, né? É concreto, existe mesmo, está na realidade. Quer dizer, Santa Helena, né, durante as cruzadas, levou a Roma boa parte, né, dos objetos que narram a história do Nosso Senhor, né? Por exemplo, você vê os pregos da cruz expostos hoje numa igreja em Roma, que não é das principais, mas é uma igreja muito importante, que se vocês visitarem Roma, não deixem de ir. O pessoal não esquece, né? Tá bem pertinho da Basílica de Latrão. Só vocês andar um pouquinho para frente que vocês chegam lá. Uns 2,5 km você chega lá, né? Então, é a Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, né? A Santa Cruz em Jerusalém. E nesta igreja estão expostos os pregos, né, que Santa Helena teria trazido para Roma e deixado lá, né, onde hoje é a Basílica de Santa Croce. O berço de Nosso Senhor supostamente também está, né, em Roma, numa outra igreja, que é a Santa Maria Maggiore, né? Então, na Santa Maria Maggiore você tem isto. Isso sem contar a presença em Roma de várias igrejas, né, onde estão ali os restos mortais de vários apóstolos, né? Por exemplo, São Filipe está em Roma, São Paulo, na São Paulo Fuori le Mura, né, que é uma igreja absolutamente extraordinária. Coloquem no Google aí, pelo amor de Deus, Basílica de São Paulo. Basílica de São Paulo, fora dos muros. Extramuros, das né? 4 maiores, essa foi assim que eu achei melhor. Assim. Tem a escala santa também do lado da né? Nessa eu fui. A escada do pretório, que é uma coisa... É muito bonito. Espetacular, assim, né? E para quem... claro, ele já falecido, né? Mas um detalhe curioso isso, né? O nosso grande exorcista, Padre Gabriele Amorf, fazia exorcismos na escada, né? Foram milhões, desculpa, a maneira um pouco retórica de dizer, né? Foram vários. Pode ser milhões de demônios de repente, né? Tudo embora. Mas não sabe, né? Não sabe quantos. Não tem ideia. De repente, na hora ele esqueceu de contar, né? E daí foi todo. Mas ali, para vocês verem, então, a força espiritual desses ambientes, né? San Giovanni Laterano, por exemplo, que é uma igreja, uma das basílicas pontificais em Roma, que fica em frente a essa escadaria, né? É uma igreja belíssima, né? Dentre outras figuras ilustres que ali estão, o Papa Leão XIII e o Frangélico, grande, né? Grande pintor da história da igreja, Beato, né? Beato Frangélico. Em soma, Roma é um tesouro, né? Roma tem grandes coisas, então vale a pena. Catedral de Roma, né?
A Catedral de Roma, exatamente. É a primeira igreja dos cristãos lá, então... Exatamente. Tem uma coisa também que eu lembro que me marcou bastante, porque foi a primeira vez que eu entrei lá na Escala Santa, lá, que estava um grupo de pessoas e tal, e aí um amigo nosso, o professor Felipe Neri, ele, inclusive a gente tem que trazer ele aqui, né, cara? Com certeza. Professor Felipe, se o senhor estiver escutando, já está convidado. Eu lembro que ele falou assim, tem uma tradição... Queremos você aqui. Tem Professor Felipe. Tem uma tradição, né, que você vai subindo a escada de joelhos, né, e você reza uma Ave Maria para cada degrau que você estiver subindo. E eu já tinha ido uma primeira vez, só que estava fechado para subir. E aí beleza, só que eu estava cansado, porque quem está peregrinando em Roma às vezes está meio cansado, e daquele jeito meio pagão que a gente consegue ter, né? Eu pensei assim, mas vai demorar demais, ficar uma Ave Maria a cada escada, né? E eu lembro que na primeira Ave Maria, cara, quando eu me ajoelhei assim, eu fiquei, tipo, transformado. Foi uma coisa impressionante que eu só conseguia chorar e pensar o seguinte, não dá para ser 2, 3 Ave Marias por escada, tá bom demais aqui, entendeu? Eu quero ficar aqui e tal, porque são lugares, são locais, né? Eu até já acabou tirando da revista uma parte que não cabe, né, pessoal? Se dessemos fazer 400 páginas de revista, mas acaba que não se tem me deixassem fazer botar tudo que eu se quiser. Deixava ia ficar maior que o livro. Ia ficar maior que o livro. Mas tem, por exemplo, o pedaço da cruz de Cristo, que é dito que é o maior pedaço, né, que está em Monte Cassino, que eu também tive a oportunidade de ir, foi também uma das experiências mais marcantes que eu tive, né? Ou seja, que é uma sala na lateral esquerda do mosteiro, onde está o túmulo de São Bento, e você tem ali uma sala de relíquias, tem um monte de fêmur, um monte de osso, um monte de coisa assim, impressionante, né? Só dos primeiros cristãos, e no centro está o maior pedaço da cruz de Cristo. Você está vendo ali, entende? O negócio está ali. Aí o cara acredita na ciência com S, né? E acredita na ciência com C cedilha e acredita em tudo que tem ali falado, mas não acredita em 200 e poucas testemunhas que viram o Cristo, não acredita em relíquias que ficaram ao longo da história, não acredita em livros de história, não acredita, tudo apontando, né? E os caras continuam batendo. É impressionante. Inclusive essa de Monte Cassino eu perdi e eu estava no ônibus saindo de lá e o Júnior me manda uma mensagem. Aí tem um pedaço da cruz e eu no ônibus saindo. Puxa, olhando pela janela, deixa eu parar agora e voltar. Muito bom. No fundo do ônibus, assim. O cara só perdeu de conhecer São Bento. Foi só isso, cara. Louco. De tocar no túmulo, né? Que dá pra tocar no túmulo. No túmulo, sim, tá louco. Não, quando eu fui a Roma, o Júnior sabia a história, não tinha... É um milagre eu ter ido pra Roma. E a primeira coisa, quando eu cheguei, assim, né? A gente chegou, eu e minha esposa, chegamos... Era já à noite, assim, cansados. E daí a gente sentou, vamos descansar. Não. A gente tá em Roma. Bora, agora. Levanta. Chegou no Vaticano, assim, parou ali e disse assim, quantos santos pisaram aqui? Daí daqui a pouco, eu olho pra minha esposa, ela tá ajoelhada, chorando, beijando o chão. Daí eu fico assim... não vou deixar ela aqui sozinha. vou me ajoelhar aqui. Beijei assim e fiquei assim, cara, coisa sensacional. E esse lugar aqui foi pisado por Santo Inácio, por São Roberto Bellarmino, por São Francisco, São Felipe Neri. Estar em Roma é como tu... Assim, é impressionante. Tu chega em Roma, parece que tu chegou em casa. Tipo, tu chegou na viagem, parece que tu voltou da viagem. Quando chega em casa, tu chega assim, né? Coisa boa, tô em casa. Em Roma é assim, tu se sente lá. Porque lá e ao mesmo tempo, a tua casa, né? E ao mesmo tempo, mesmo no dia a dia e tal, você ficando assim bastante tempo, você nunca consegue passar, digamos assim, desprezando os lugares. Você para e... Eu trabalhei no Vaticano. Todos os dias, quando eu descia do tram, né? Da estação de trem em São Pietro, ia caminhando até passava pela Praça São Pedro e entrava na Porta Sant'Anna do outro lado. Todos os dias de manhã, todos os dias eu parava e ficava contemplando a Basílica, pelo menos uns 2 minutos assim. Todos os dias. Você fala, mas todo dia, tu não enjoa? Não é uma questão de enjoar, cara.
É que a Não beleza é tão inefável que cada olhar e cada momento que você para ver tem uma coisa diferente, tem um olhar diferente, tem uma resposta diferente, por vezes em oração. É tão grandioso aquilo que é inexplicável. É muito interessante você tocar nisso, que eu lembro que a gente, antes de começar aqui, estava falando sobre a leitura atenta. E como o olhar atento, se você olhar atentamente a realidade, e principalmente estando em Roma, o olhar atento ele nos mostra cada vez algo novo. Assim, uma leitura atenta do livro nos mostra cada vez algo novo. Isso é uma coisa impressionante, que a gente esquece. É simples, mas a gente esquece. Está tão atarefado, cheio de coisas, e acabamos esquecendo. E eu queria trazer, a gente vai chegando ao final, não quero deixar passar. Esses dias eu e o Júnior conversávamos sobre a importância da matéria, da forma, né? A gente falava do escapulário, que ele precisa ser de pano. E no livro, o Bento XVI, ele fala muito, ele traz muito simbologia. Por que água? Por que o pão? Então, ele mostra muito sobre as coisas materiais que estavam envolvidas ali dentro da história de Jesus Cristo. Eu queria que o professor Marcos trouxesse um comentário, alguma coisa sobre esse ponto da simbologia dessas matérias que estavam presentes ali. Pode falar. Só antes dele começar, tem uma história. Eu não sei se isso aqui vai para o YouTube e tal, mas pensa numa meta de inscritos aí para se inscrever, para ver o podcast. Mas eu sei a história. Quando bater tal meta... Eu conheço. No próximo podcast, quando bater tal meta, eu conto a história da vez que eu fui preso no terrorismo. Vaticano. Por terrorismo. Preso no Vaticano. Então essa a gente conta pro Marcos pós-podcast. Mas não é preso por qualquer coisa. É por terrorismo. O Elton, quando tiver o segundo podcast, vai trazer então qual vai ser a meta para nós contarmos essa história no dia que eu fiquei detido no Vaticano. Isso aqui certo? Tem que ter pelo menos 10 mil likes. Pelo menos 10 mil likes. Tem que ter muito like, né, cara? Pelo menos 10 mil. Essa é uma história que vale a pena a gente guardar por Compartilhe. Arrasta pra cima. Se não tiver 10 mil likes, não tem história. Agora que eu atrapalhei tudo. Mas eu vou saber, então isso que importa. Então, não esqueça de deixar o seu like aí. E se a gente chegar a 10 mil, tem história. Tem história. Eu tô curioso. Mas eu vou ouvir daqui a pouco. Professor, voltando à simbologia aí dentro do livro de Bento XVI. Bom, há uma variedade de métodos que podem ser empregados para expor a racionalidade das Sagradas Escrituras e da vida de Cristo nos Evangelhos. Tá? E há uma certa variação dos gêneros literários que são empregados para levar a cabo cada uma dessas metodologias. E uma metodologia que me parece bastante eficaz é aquela que expõe de maneira narrada a presença da simbologia. Tá? Ou seja, a importância dos tipos, figuras e símbolos, tá? Na exposição da narração, ora da vida de Cristo, ora do nascimento da igreja, tá? Especialmente nos Atos dos Apóstolos. A exposição da simbologia não é algo novo na história da igreja. Muito antes, pelo contrário, é algo muito antigo. Basta, por exemplo, acessar, né, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, né, ou mesmo o livro de Hermes, Pastor Hermes, por exemplo, toda a simbologia da presença, por exemplo, de Nossa Senhora, né, lá na patrística, né, nos rudimentos do cristianismo. Então, quando se diz, não, porque Maria foi depois, não, leia os padres da igreja e você vai ver isso muito claramente. Né? Então, toda a importância da simbologia está muito presente sempre. Porque o ser humano é imagem de Deus, há uma certa, digamos, tendência a refletir a convergência dos elementos da criação relativamente à espécie humana. Tá? De modo que os elementos da natureza são empregados para convergir e facilitar a obra da salvação. E, portanto, a obra da redenção do gênero humano. Tá? Esse método expositivo, que é o método utilizado pelo Bento XVI, é um método que expõe isso com muita clareza. Né?
Eu aqui tomei a liberdade de pegar uma passagem, né, do livro, onde ele trata, por exemplo, do pão. Né? Ele diz assim, olha só que interessante. Já tratamos o tema do pão, né, detalhadamente quando falamos das tentações de Jesus. Vimos que na tentação de transformar as pedras do deserto em pão, já está presente toda a problemática da missão do Messias. E que na desfiguração desta missão pelo demônio, também já se pode ver como pano de fundo a resposta positiva de Jesus, que se tornará definitivamente clara na doação do seu corpo como pão para a vida do mundo, na noite antes da sua paixão. De novo, encontramos a temática do pão na explicação do quarto pedido do Pai Nosso, no qual procuramos ver as diversas dimensões desse pedido e assim toda a extensão do tema do pão. No final do ministério de Jesus na Galileia, a multiplicação dos pães torna-se, por um lado, o sinal destacado da missão messiânica de Jesus, mas aparece também como encruzilhada da sua ação, que a partir daí se torna claramente caminho para a cruz. Todos os 3 evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? Os primeiros, né? Relatam uma refeição extraordinária para 5.000 homens. Tá? São Mateus e São Marcos falam, além disso, de uma outra refeição com 4.000. Então veja a relevância que o símbolo panis, né, tem dentro da narração bíblica e da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu uso o pão, mas poderia usar outros elementos, o sangue, a água. Veja a convergência do emprego dos elementos naturais, né, na obra da redenção e a função primordial que cada um deles desempenha nesse sentido. Né? A relevância da água, por exemplo, para a purificação, para a purificação. O sangue como elemento vital, né? O encontro que a hybris humana promove entre as potências anímicas e as potências corpóreas, né? Que também são anímicas, mas têm uma dimensão corpórea. Ou seja, a relação entre a natureza e a obra da salvação, em última análise. E o que é bastante presente ao modo de narração na obra do Papa Bento XVI, né? E também em outras passagens das suas obras, né? Por exemplo, a própria obra da Teologia da História, no Dogma e Anúncio, na Introdução ao Cristianismo, nós percebemos também essa relevância, né? Por exemplo, todo o estudo da liturgia, né, que foi levado a cabo pelo Bento XVI, também apresenta uma relevância muito especial do símbolo, né, nessa acepção. Em suma, é permeado na obra dele esse grau muito atento à relevância da simbologia na revelação, né? Na teologia da revelação e, em última análise, da graça, né? O modo como a graça, ao supor a natureza, se relaciona com a criação. Então, veja, é muito interessante notar isso. E é também um método que, de algum modo, está presente, digamos, nos padres da igreja, né? Que ao olharem atentamente para os evangelhos, especialmente os evangelhos sinóticos, procuram articular aquela narração, digamos, factual, né, da vida de Cristo e dos apóstolos, à luz daqueles elementos que representam a perpetuidade disto na história. Né? Por exemplo, a dimensão ontológica sacrificial da missa, por exemplo. Como é que nós poderíamos entender o sacrifício, a missa como sacrifício, ignorando a simbólica subjacente à sua constituição litúrgica? Seria impossível. O símbolo, porque é uma matriz de significados diversos, é uma conditio sine qua non, uma condição sem a qual, uma condição, digamos assim, de possibilidade, para que todo fiel católico possa, ao entrar nos evangelhos, supor ao modo de significação, né, o elemento essencial e os elementos periféricos acidentais presentes nessa narração em si mesma. Então, eu poderia dizer assim, né, o símbolo é a condição mediante a qual nós acessamos Jesus de Nazareth, né? Essa grande obra, essa grande trilogia do Papa Bento XVI, que a minha biblioteca católica traz
para o público brasileiro, de uma edição que, ao meu ver, é muito mais bela, significativa e, ao mesmo tempo, muito mais, esteticamente muito mais sedutora, né, no bom sentido da palavra, do que é a edição da Planeta, né, que é uma edição primeira, digamos assim, uma primeira edição, que, claro, tem um grau de beleza, tem lá o seu grau de beleza, mas essa aqui realmente é incomparável. Então, recomendo vivamente, né, que adquiram, que assinem a Biblioteca Católica, por favor, façam isso, como eu fiz, e vocês verão que, de fato, assim, trata-se de um trabalho genuíno, único, um trabalho excepcional, um trabalho maravilhoso que a minha Biblioteca Católica faz, que é realmente assim digna de aplausos e de agradecimento de parte de nós católicos. Queria deixar claro que isso foi genuíno também. A gente não pagou para ele, a gente só deu uns salgadinhos, aqui umas coisinhas e saiu, né? Mas tem uma coisa que eu sei que o Elton deve estar querendo acabar aí já. Não, pode falar. Que eu acho importante a gente ressaltar e que o Papa não deixou de fora, né? Porque se deixasse de fora seria, como eu sempre vou dar um jeito de citar o Chesterton, né? Como diria o Chesterton, a arte de não compreender o principal, né? Se ele deixasse de fora, ele estaria praticando essa arte, que é o símbolo da cruz, né? Ou seja, os capítulos onde ele comenta a paixão de Cristo, né? A cruz, etc., são bem marcantes, assim, são bem importantes, porque como é bom nós vermos que a Igreja, no seu representante máximo, não deixa de ensinar aquilo que sempre foi ensinado, que é a doutrina da cruz, né? Que é a morte que gera vida, né? Ou seja, aquele madeiro, aquela árvore que lá em Adão e Eva, né, foi a nossa perdição, né? E esse madeiro que a gente adora na Páscoa, né? Eu acho que na Páscoa, um dos momentos, naquela Sexta-feira Santa mais marcante para mim, né, é quando o padre entra lá e canta "Eis o lenho da cruz", né? Aquele negócio parece que vai retumbando assim na alma, porque se não fosse esse madeiro nós não estaríamos aqui, não existiria esse mundo como a gente vê hoje. Tudo seria diferente, né? Por causa dessa cruz, né? Então, o símbolo da cruz é o nosso símbolo, né? É o nosso signo, né? Com esse signo vencerás. É uma frase, né, que é bem famosa e que foi importante também na nossa história, né? Então, eu gosto bastante dessa parte, recomendo que o pessoal leia esse material. E agora, fazendo o merchan, porque eu sou pago para isso, né? Esse livro, realmente, assim, a gente não encontrou ainda uma edição no mundo que reúna as 3 obras num livro só, né? Então, a gente teve essa felicidade aí de conseguir fazer esse trabalho editorial. Nosso time editorial, né, é muito bom mesmo. Também já inovando, né, com esse guia aqui, que nada mais é do que um movimento que a gente fez de escutar os nossos assinantes, né? Que o pessoal perguntava: eu queria entender mais sobre o autor, eu queria entender mais sobre contexto, queria visualizar um pouco mais, né? E a gente começou, se a gente começar a botar mapa, né? Se a gente começar a botar infográfico, se a gente começar a botar genealogia, imagens, né? Enfim, e explicar. Então, tudo é um trabalho autoral. A gente pode dizer, né, que é um time que foi criado do zero. Edgol marcou o gol. Né? Não sou eu, né? Um time criado... Edgol e seu time. Do zero, né? Então, antes a gente trabalhava só com o livro. Agora, isso aqui é um guia que a gente internamente até brinca, chama de revista, né? Porque isso é um trabalho editorial como uma revista mesmo, né? Então, realmente está muito legal. A gente não tem nada disso no mercado. Provavelmente, nos próximos 2 anos... muitas editoras vão começar a fazer isso, porque a gente está ditando moda aqui, né? Então, realmente, é um prazer, um orgulho trabalhar nessa empresa aqui e fazer um trabalho desse. Né? Eu sei que o Ed quer falar, mas eu não posso esquecer o que eu queria dizer. A primeira coisa para mim é o momento ideal de surgir esse guia. Um livro desafiador. Eu ia comentar isso mesmo. Cheio de informações importantes e que podem ser de difícil acesso para muita gente.
Eu acredito que o guia, ele vem, realmente ele serve cai como uma luva aqui para esse momento. E uma outra coisa que eu queria falar, antes de passar para você, Edmilson, para mim, o que essa obra faz, ela nos dá uma consciência maior dos sacramentos. Ela me ajuda a melhor viver os sacramentos, a melhor praticar a fé católica. Então, dentro de tudo que ela faz, e é uma obra muito grandiosa mesmo, uma das coisas práticas que aconteceu na minha vida foi, depois que eu li esse livro, ir à missa se tornou algo diferente. Eu vou à missa, eu vivo aquele sacramento melhor. Hoje eu vejo aquele pão, corpo de Cristo, sendo transformado em corpo de Cristo de uma maneira que eu não enxergava antes. E acredito que esse livro, ele tem o conteúdo dele, ele tem esse poder de fazer isso por nós, nos ajudar a enxergar isso daí, a enxergar a beleza que existe dentro da nossa igreja e melhor viver a nossa fé católica. Não podia esquecer de dizer isso. Não, eu ia só pegar e comentar isso também, né? Que o guia, ele dá chegar para este livro aqui, ele é importante porque ele vai tocar em vários pontos que ali estão destacados no livro, mas que o leitor do livro vai conseguir compreender melhor junto com o guia. Então, é por isso que a gente diz que o guia ele é, ao mesmo tempo, uma introdução ao livro, mas também um aprofundamento. Por exemplo, né, a gente fala tanto que Jesus é filho de Davi. Mas por quê? Porque você vai ver a descendência de Davi. Então, lá tem uma árvore genealógica, né, de Davi, vou pedir um close da os câmera 4 aqui. Filhos, né, uma descendência de Salomão até José, de Natã até o pai de Nossa Senhora, São Joaquim. Então, para mostrar mesmo que ali havia essa ligação também histórica e genealógica de Cristo. Então, o guia, ele, com certeza, é um material que o assinante ele vai gostar muito, né? Muito mesmo. E esse é o primeiro, né? E a partir dos próximos boxes aí, a gente até fica com vontade de falar. Mas o que está vindo por aí Iríamos é muito bom. E seríamos demitidos. Mas o mais legal ainda, além de todo esse trabalho de texto, né? A gente mantém todo um padrão estético de design, né? Artístico, que é típico do nosso diretor de arte aqui, né? O homem que coloca pão na nossa mesa aí, né? Que é o Baza. E que... A câmera tá pegando ali, né? Então, vocês vão ver todo um trabalho de ilustração feito pelas meninas do nosso design. É impressionante, realmente. Tem uma ali na sua frente, ó. É tudo construído do zero mesmo. Não é uma coisa que a gente pega ali e faz copia e cola, estilo faculdade, entendeu? Não é assim que funciona, só troca as palavras. Não, a gente realmente está trabalhando nele do zero, né? Inclusive, aumentando, então, o número de pessoas dentro do nosso time. Bom, então chegamos ao fim aí do nosso primeiro podcast. Eu queria agradecer especialmente a presença do professor Marcos Boeira. Cara, eu posso dizer por nós três aqui, é uma grande honra estar nessa mesa e poder te ouvir, professor. A honra é minha, é uma alegria estar aqui. Eu sou assinante já há algum tempo, né, da minha Biblioteca Católica. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente conversar. Estamos juntos, sempre que estamos juntos é sempre uma alegria mesmo. Eu queria aproveitar, professor, desculpa te cortar, mas nós separamos aqui então um presente para você. Muito obrigado. Tá fechado aí, eu acho que. Mas é o nosso box completo de Jesus de Nazaré. Puxa, mas não deu o box aberto para ele abrir aqui para pegar a filmagem. Então vamos abrir aqui, vamos abrir aqui o box. Espera aí, não precisa rasgar a caixa, vamos fazer com calma aqui, ó. Vai lá. E a gente finge que isso não aconteceu, eu dou de novo, entendeu? Edita, Para isso que a gente não faz ao vivo, né? Que é para poder... Quem sabe faz ao vivo, né? Errar à vontade, né? Agora vai. Não, agora não. Não, a gente viu que esse podcast ia dar errado quando ele começou me apresentando como gerente de comunicação. Ali, quando começa assim, cara, aí a gente sabe que no final é arerê, né? No final melhor não falar isso. No final, ontem foi um dia trágico. No final... O Júnior, ele tá muito sentido hoje, é impressionante, cara. Eu acho que nem deveria cortar essa parte. Que daí... Eu acho que tem que ficar, né? Entrar uma musiquinha de fundo, som assim. Eu acho. Do Mr. Bean. Que maravilha. Caiu. Vem aquele negócio do Bob Esponja, assim.
Caiu, voltou. E agora deu ruim aqui. Não, acho que eu liguei de volta aqui já. Impressionante, o Júnior estragando tudo. Cara, eu não consigo abrir isso aqui. Alguém tem uma chave? Pobrezinho, ele tem uma dificuldade. Não, é que eu vou ter que rasgar a cara. Peraí, presta aqui. Aí, pronto. Vou arrumar aqui. Feitoria. Muito bem, agora sim. Agora vai. Está aqui o nosso presente para você, Muito professor. obrigado. Nosso box aí de Jesus de Nazaré. Fico muito Olha lá. agradecido, extremamente honrado. Tem envelopou diferente esse box aí, né? Olha aqui que espetáculo. Olha só. Tá? Acho que tem aquela Uma câmera alegria, ali, ó. pessoal. Mostrar Aqui, ó. essa Aí. aqui. Tá? Olha que maravilha. Tá? E está justamente aqui dentro dessa embalagem estão, né, todos esses. Tem o ícone e esse faltou um ícone. marca-página aqui fora pra gente mostrar. Aqui, ó. Está ali, ali. Ali. Aqui aqui a marca-página, aqui, né, o Pantocrator, salvo engano, da igreja de Monreale, provavelmente sim, né? Aqui, então, o guia, que o Júnior falou a vocês, e aqui a trilogia, né, reunida numa única edição, essa belíssima edição aqui, né, digamos com uma estética bastante vaticana, né, lembrando muito os livros, os missais, né, porque os missais são constituídos com essa forma estética, né, então muito parecido, então está aqui, né. Eu fico muito agradecido, muito grato mesmo. Vou receber na minha casa uma segunda, né? Eu poderia dar de presente para alguém. E essa aqui... Do jeito que ele falou, já pega o telefone dele pra gravar anúncio. Vamos aqui. Muito bom, tá contratado. Pô, tá louco, tá cara. aí. Não só Até isso ele intelectual, mas consegue também fazer bem, né? É impressionante. É um exímio É uma honra. intelectual, né? Não, é a arte da retórica, né? É uma Muito coisa bom. impressionante. E eu, agradeço também Júnior Volcan, nosso gerente de produtos. Agora acertou, agora é certo. E o Edmilson aí, responsável, nosso publisher, responsável pelo nosso guia que está chegando pela primeira vez. E obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos. É a nossa primeira tertúlia aqui da minha Biblioteca Católica. E também, lembrando, temos que bater os 10 mil likes para a gente saber a história do Júnior Volcan. Eu sei a história e assim, ó, vale a pena saber. É muito engraçado. Tertúlia, maravilha. a gente podia sempre... Hoje nós tomamos Coca-Cola, né? Pode Podia ser trazer um- uma bebida diferente. Vai ter que ter um chimarrão em alguma, com Óbvio, a certeza. próxima pode ser um matezinho, né? Mas um mate seria... Muito bom. Tem uma marca aí. Na sua caneca era café, né? Da do Edmilson. Fica a dúvida. Né? Era Whisky! Muito bom. Pois então, muito obrigado e Valeu, até pessoal. a próxima. Até mais, gente. Valeu, Até tchau, tchau. mais.